Fundamentais Astrais vem há mais de 25 anos com a graça do Senhor Jesus Cristo, desenvolvendo um trabalho com excelência em aprendizagem, fato reconhecido dentro e fora do município, movidos pelo amor à educação e pelo compromisso com a qualidade do ensino-aprendizagem. A direção das Astrais investe continuamente no aprimoramento de métodos pedagógicos, na capacitação de sua equipe docente, na diversificação do ensino, oferecendo, por exemplo, aula de informática, ética, inglês, música e arte. Nos alegramos em afirmar que nossos professores são valorizados e disputados no mercado do trabalho. Venha você também fazer parte desse time de sucesso. Não perca mais tempo e faça já o Ensino Fundamental Astrais há mais de 25 anos, educando para crescer e crescendo para educar. Eis que vem o Salvador, Emmanuel, vem nascer dentro de mim o amor de Deus Jesus, vem nascer Jesus. Vem nascer, Jesus, vem nascer, Jesus, vem o amor de Deus nascer em mim. Eis que vem o Salvador, Emmanuel, vem nascer dentro de mim o amor de Deus Jesus, vem nascer. Criador de tudo eu sou, a estrela da manhã eu sou, todo sopro de vida sempre foi, sempre será, eu sou, andou por sobre as águas eu sou, quem acalmou o mar eu sou, sinais de maravilha, quem me ouvir e me seguir vai perceber. Eu sou a fonte de águas vivas que ressuscitou, que cura o doente e atende o seu clamor. Eu sou o Salvador do mais vil pecador, autor e criador, começo e o fim. Sim, eu sou fôlego de vida, eu sou a palavra viva, eu sou, que já te conhecia,
nascer e cresci. Eu sou a fonte de águas vivas que ressuscitou, que cura o doente e atende o seu clamor. Eu sou o Salvador do mais vil pecador, autor e criador, começo e o fim. Sim, eu antes da terra, do universo, em cada coração, onde eu estiver, o Deus amor, o Rei dos Reis, Cordeiro Santo, sempre serei. Eu sou poderoso que ressuscitou, que cura o doente e atende o seu clamor. Eu sou o Salvador do mais vil pecador, autor e criador, começo e o fim. Sim, eu sou. Sim, eu sou. Sim, eu sou. Sim, eu sou. Bom dia, estamos iniciando mais um programa Conhecendo a Jesus pela Rádio Carmovida FM 104,9 e o telefone da rádio é 99369021. Estou dando o telefone para você porque próximo sábado nós teremos brindes para pessoas que ligarem para cá respondendo as nossas perguntas. Eu sou Daniela Alencar e hoje estou aqui com a minha sobrinha fazendo companhia, me ajudando aqui a fazer o programa, a Débora Milena. Mas ela não gosta muito de microfone. Então, nós acabamos de ouvir a música Eu Sou, com Emerson Ribeiro. E eu espero que você nos acompanhe até o final desse programa, que tem o objetivo de edificar, de levar o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você irá ouvir uma mensagem do audiobook Você Ama de Verdade? Com o pastor Mauro Clark, capítulo 14. Capítulo 14. Quero tudo. A Bíblia diz: o amor não arde em ciúmes. Ver aos Coríntios 13:4. A expressão arder em ciúmes é tradução do verbo grego zelou, expressar três sentimentos diferentes. O primeiro é zelo, interesse agudo, ardor. Ciúme, sentido, ciúme que Deus tem por nós. Mau sentido, de posse obsessivo e desequilibrada, a ponto de fazer sofrer a pessoa objeto do ciúme. Saber o sentido que o autor quis expressar, eis que encontramos o verbo zelo, ou o substantivo zelou, no Novo Testamento. É uma questão difícil. Ajuda a definir o sentido, mas não resolve de todo o problema. Do amor, é óbvio que o versículo acima trata de um sentimento ruim, negativo. Que sentimento? Ou inveja. Tão atualizada diz: não arde em ciúmes. A vida diz: verdade não é invejosa.
esses sentimentos podem assumir conotações bem diferentes. As versões está correta. Os hermenêuticos, ou seja, em termos de ciência da interpretação, é claro que o escritor inspirado pensava em apenas um significado quando escreveu. Não sabemos qual, considerar cada uma das duas possibilidades. Referindo ao ciúme como o sentimento que leva alguém a desejar uma pessoa ou a atenção dela só para si. Consequentemente, que ela mantenha consigo um relacionamento mais íntimo ou mais intenso com os outros. Estamos em ciúme, a tendência é pensar logo em briga de marido e mulher. O tipo de ciúme é muito forte em nossa cultura e tende a monopolizar a palavra. Abrindo um parênteses, no casamento é um assunto delicado, pois envolve um fator importantíssimo. Um outro relacionamento possui a questão da infidelidade conjugal. Mulher devem saber tratar com equilíbrio essa questão. Ciúme possessivo e doentio seja nocivo, por isso se deve pensar que qualquer tipo de ciúme é prejudicial. Um pouco de ciúme pode ser benéfico no casamento, mas pouco mesmo. Então, o parêntese, voltando. Ciúme surge em qualquer tipo de relacionamento. Amigos, colegas de escola, companheiros de trabalho e até, quem diria, entre irmãos da igreja. No primeiro dia em que Augusta chegou à igreja, Fátima a acolheu com carinho. Ao seu lado nos cultos, abria o livro de cânticos, explicava as partes difíceis das pregações. Sempre a convidá-la para as programações extras, tardes esportivas, passeios e retiros, e ali nasceu uma boa amizade. A versão de Augusta aproximou ainda mais as duas. Fátima passou a discipular a nova irmã em Cristo. À medida que se envolveu com os irmãos da igreja, Augusta, naturalmente, aumentou o círculo de amizades e tornou-se mais independente. Apesar de a amizade com Fátima ter se mantido intacta, as duas já não ficavam tão juntas como antes. Não tardou a notar Fátima meio estranha, sem graça. Aquele entusiasmo nos estudos do discipulado, falhava de vez em quando. A igreja chegou até a surpreender a amiga, evitando-a. Confusa e sem compreender o que estava ocorrendo, Augusta a procurou. Mas, o que é que está havendo com você? Estou achando você diferente. Isso, Augusta, não se preocupe comigo, estou bem. E você não está sendo sincera comigo. É claro que algo está lhe desagradando. Tenho a menor ideia do que seja. Que tolice, menina. Fico feliz que você agora está cheia de amigos aqui na igreja e já nem precisa de mim. Continuar dando toda a sua atenção a eles. De assunto, sem conseguir disfarçar um tremendo ciúme da amiga. O ciúme é um sentimento mesquinho, egocêntrico, em nada compatível com a nobreza do amor. Em dar, em repartir, em compartilhar. Deseja e faz para a pessoa amada. Maltrata as suas vítimas. Namorar minha esposa quando eu tinha 16 anos e ela 14. 2 anos de namoro, foi acometido por profunda crise de ciúme. Estava-me a possibilidade de ela estar conversando, até mesmo olhando para outros rapazes. Tive-lhe a verdadeiros interrogatórios, imaginando 1000 situações e querendo que ela explicasse como se comportaria em cada uma delas. Sandra sofreu. Eu pensava que todo esse ciúme era prova do meu amor pela minha namorada. Que amor é esse que faz sofrer a pessoa amada? Mesmo foi o dela em me suportar naquela fase patética. Mas, felizmente, passou logo. O ciúme sofre por dois motivos.
Primeiro, porque se vê tolhido e sofre pela falta de liberdade. Sente confortável em limitar à força o seu círculo de relacionamentos para satisfazer os caprichos de um ciumento. O ciumento, embora às vezes inconscientemente, não confia que a outra pessoa manterá o relacionamento ao qual se propôs. As pessoas em quem não se pode confiar são as insinceras, as mentirosas, as ingratas. Sente-se desrespeitado ao ser confundido com gente dessa espécie. Aquele que é fiel sente-se profundamente frustrado em ser tratado como se fosse exatamente o contrário. A frustração pode se tornar tão intensa que a vítima do ciumento ao absurdo de cometer exatamente o tipo de deslealdade da qual é injustamente acusada. Casadas que jamais tiveram tendência para o adultério podem chegar a trair o cônjuge, suportarem mais a pressão psicológica de serem acusadas sem motivo. O ciúme é muito mais perigoso do que possa aparentar. Responsável direto por casamentos desfeitos, amizades destruídas, relacionamentos cortados. Muitas agressões físicas e até mortes já houve mundo afora por causa de ciúme. Se a isso, as gravíssimas sequelas psicológicas causadas por agressões morais e acusações injustas provenientes de enciumados ensandecidos. O amor jamais poderia compactuar com um sentimento tão destrutivo. Só se Deus ardesse nesse tipo de ciúme, nos mandaria amar os semelhantes, desejar a última gota do nosso amor somente para Ele. E sabe que é melhor para nós mutuamente. É fundamental para a felicidade amar e ser amado. Dá grande prova de amor quando nos autoriza o repartir com o próximo o amor que teríamos só para ele. Traste doentio e obsessivo. Exemplo magnífico esse que recebemos do próprio Deus. É importante observar que, ao agir assim, Deus nos dá liberdade de amar. A liberdade mostra confiança, o contrário do que faria um ciumento. Toda confiança corresponde a uma responsabilidade, compete-nos amar as pessoas dentro de limites aceitáveis por Deus. Entre outras coisas, a nunca amarmos alguém mais do que a Ele próprio, Deus. Em segundo plano, abaixo de quem quer que seja, é trair a confiança que depositou em nós. Ainda outro tipo negativo de ciúme, quase sinônimo de despeito. Sentimos quando alguém é beneficiado em nosso lugar, recebendo algo que deveria ser nosso. E embaraçado sempre que preciso colocar alguém na igreja em certa função para a qual vários estão capacitados. E que os preteridos fiquem enciumados com o escolhido. Ciúme é perigoso não apenas numa igreja, qualquer lugar onde há pessoas se relacionando. É comum funcionários se sintam enciumados quando colegas mais novos são promovidos. Tratar os que se beneficiaram em seu lugar com frieza, amargura, inveja ou mesmo ódio consumado. Sente a ausência do amor no coração tomado por tais sentimentos. Se alegraria ao ver o irmão, o amigo ou o mero companheiro sendo distinguido de alguma forma. Ciência para esperar a sua oportunidade. A humildade de pensar que talvez ainda não estivesse apto a desempenhar aquela função ou tivesse mérito para receber a honraria. Que se recusa a tratar mal até quem o ofende, abominaria a ideia de hostilizar a quem não fez nada contra ele. O amor encontraria uma maneira de não arder
em ciúmes. Batista tornou-se pregador famoso. Discursos eram ouvidos por pessoas de todo tipo, desde soldados rudes até os ricos e poderosos publicanos. Afluíam para serem batizados por ele. Que Jesus surge em cena. Em pouco tempo, os de João começaram a seguir o novo mestre. Sente que o ministério de João começava a declinar e o de Jesus a crescer. Seria de admirar que o diabo soprasse nos ouvidos de João que alguém lhe estava roubando a fama e a glória. João Batista era homem de Deus. Perfeitamente a sua missão de arauto do Messias. Jesus chegara, era hora de João retirar-se dos holofotes. Se deixaria dominar pelo despeito. E, cheio de amor pelo Cordeiro, convém que ele cresça e que eu diminua. Capítulo 3, versículo 30. Conforme comentamos anteriormente, a outra conotação que a palavra grega zelou pode ter no contexto de 1 Coríntios 13 é inveja. Mas a Bíblia estaria dizendo o amor não é invejoso. Poderia ser, porque quer o bem de todos, mesmo dos que possuem o que nós gostaríamos de ter. O deseja e até fica feliz que o outro perca o que tem. Do Fusquinha sentiria grande prazer se o barão ao lado destruísse a frente do Mercedes do ano no poste da esquina. De relapso, que passou no vestibular, traria se soubesse que o cobrão da classe faltou à última prova porque adoeceu. Bichinha feiosa, apelidada de Madame Mim, teria deixar de esboçar um sorriso no canto da boca se soubesse que a colega loirinha havia sido estuprada na noite anterior. Sentimentos corrosivos, cruéis, brutais, os da inveja. Pequeno passo, a inveja se transforma em ódio. Chega ao extremo oposto do amor. Ser humano que não tenha caído nas garras da inveja, mesmo que ocasionalmente. Motivos, alvos fáceis, sentimento maligno. Os tão interessados em agradar a nós mesmos, perseverar por perto uma pessoa que tenha algum objeto do nosso desejo. Porém, bens materiais será a posição, se não for a posição será a aparência física, ou a inteligência, ou, bem, sempre haverá alguma coisa a nos atrair. Muito fracos de amor. Mais ao próximo, em vez de invejá-lo, nos alegraríamos com as coisas que ele possui. Aliar a quantas anda o seu amor? Um pequeno teste. Das mesmas situações que imaginamos anteriormente, pessoas invejosas. Alegra com o sucesso dos outros, quando se trata do seu antigo colega de escola, que tinha menos recursos do que você e agora lhe dá carona no carrão novo, com o sucesso do colega no vestibular, aquele mesmo que estudou com você o ano inteiro, enquanto você se matricula novamente no cursinho, admirar a beleza de pessoas mais bonitas do que você, procurar com uma lente defeitos em cada centímetro do corpo delas, difíceis de responder. Amor. E o ciúme e a inveja como sentimentos distintos. Fatos são. Na prática, o ciúme, do segundo tipo comentado, inveja, frequentemente se misturam e juntos assaltam o mesmo coração. E Caim matou Abel. Ciúme, porque Deus preferiu o irmão a ele. Inveja, porque Abel obteve algo que ele não conseguiu. A ação das ofertas oferecidas a Deus. O pensamento dos irmãos de José
deve ser analisado da mesma maneira. Ciúme, porque José era preferido por Jacó. Inveja, porque ganhava coisas valiosas. Não está muito preocupado em saber onde começa o ciúme e onde termina a inveja. Simplesmente destrói ambos de uma vez só e triunfa sobre os despojos. Que consegue ser tão poderoso na nobreza dos seus sentimentos, terá ciúme ou inveja de quê? Qual adorno desta vida é o amor, alegria é concedida teu amor é benigno, é paciente, não se torna E você acabou de ouvir o hino Qual Adorno Desta Vida. Eu quero mandar um alô para minha vizinha Clécia, que hoje é o aniversário dela. Feliz aniversário. Um alô aqui para a irmã Carminha e suas filhas.
para a irmã Messi também, a sua filhinha. E para todos vocês que estão aí ouvindo o programa, Conhecendo a Jesus, também para a irmã Didi. E alguém vai mandar um alô para a vovó. Alô, vovó. Beijo. Ouviu aí, vovalita? Essa foi Milena, que está me ajudando aqui a fazer o programa hoje. E eu quero dizer para você que próximo sábado, dia 29, é um dia anterior o dia que é comemorado o dia da Bíblia, que é o 30 de setembro. E nesse dia, a programação vai estar toda voltada para essa temática. Então, quem ligar aqui para a Rádio Carmovida FM, 99369021, próximo sábado, dia 29, e disser todos os livros da Bíblia em sequência, vai ter um brinde para criança, uma Bíblia para adulto, e vai ter mais 2 brindes menores para quem ligar e disser um versículo decorado. Aí tem que ser a pessoa que ligar primeiro. Aí na programação eu vou abrir o espaço para essas ligações. Então, espero que vocês participem, tá bom? Para a gente saber mesmo que você está aí do outro lado nos acompanhando. E semana passada nós tratamos sobre um estudo pessoal meu do livro de Hebreus. Eu gostaria de repetir um pouco desse estudo aqui com vocês agora. O nome desse programa é Conhecendo a Jesus. Então, um dos primeiros objetivos é que você saiba que Jesus é Deus. E como Deus, Ele é digno de toda glória e adoração. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Hebreus, você vai ver lá tratando sobre a revelação de Deus e Cristo como Filho, a terceira pessoa da Trindade. E o autor dirige essa carta para os hebreus. Quem são os hebreus? São o povo de Israel, o povo judeu. Qual o objetivo do autor nessa epístola ou nessa carta? É fortalecer o coração daqueles irmãos que estavam sendo perseguidos e estavam sendo expoliados em seus bens, ou seja, estavam tirando tudo de quem dissesse que era seguidor de Jesus Cristo, atacando a moral e os bens materiais da pessoa. Então, o objetivo da epístola é que aqueles irmãos que cresceram na cultura judaica, acreditando no único Deus, que eles não duvidassem que aquele homem que morrera na cruz e que tinha deixado seguidores chamados cristãos, que este homem também é Deus e é digno de adoração e havia ressuscitado. Então era fortalecer a fé deles, estimulá-los a suportar a adversidade com a alegria de quem sabe que é acompanhado, confortado e recompensado pelo Pai. No primeiro capítulo nós vimos 2 subtemas: a superioridade de Cristo na revelação de Deus e a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Em relação à revelação de Deus, vamos primeiro ler os versículos 5 a 11 do capítulo 1. Aliás, eu vou dar uma lida no capítulo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro de seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum de teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, porém tu permaneces. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás. E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais serão fim. Ora, a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Bom, no versículo 2 diz: Nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Versos 3: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Verso 6: E todos os anjos de Deus o adorem. Então não deixa dúvidas de que Jesus é a expressão exata de Deus. É a nossa parte que você pode ver a Deus. Os discípulos pediram para ver a Deus e Jesus disse: Estou há tanto tempo convosco e ainda não tendes me visto. Versículo 6: E todos os anjos de Deus o adorem. Então, Jesus é adorado no céu. Algumas pessoas utilizam o verso 4, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles, para demonstrar que Jesus seria um servo ministrador como qualquer outro no céu, e Deus o teria promovido por sua obediência. Entretanto, Jesus tem a mesma essência de Deus, e Deus é diferente do ser anjo. Por quê? Porque na cultura judaica, quando se dizia pai e filho, se tratava de pessoas da mesma essência. E Jesus, colocando-se como filho de Deus, foi considerado blasfemo pelos sacerdotes judaicos, pela seita dos fariseus, pelo grupo dos fariseus, porque estava se colocando igual a Deus, pelo fato de dizer que era filho de Deus. Também veremos que Jesus não era apenas um servo ministrador como qualquer outro que foi promovido, porque Jesus é criador, é co-criador de toda a criação junto com o Pai. Hebreus também mostra isso lá no final desse mesmo capítulo que acabamos de ler. Versículo 10. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Aqui está falando de Jesus, e você pode ver que desde o versículo 7, e desde antes do versículo 7, o capítulo todo está falando de Cristo.
mas no versículo 7 fala quanto aos anjos e depois diz, no verso 8, mas acerca do Filho. E aí prossegue até o verso 9 e o verso 10. Então, continuando, a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Como já dissemos, verso 6, Jesus é adorado no céu, e todos os anjos de Deus o adorem. Nos versos 7 e 8, há uma comparação entre os anjos e Jesus, demonstrando uma preocupação do autor em distinguir Jesus como superior, por ser ele Deus. No verso 7, identifica os anjos como os servos, ministradores. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Verso 8, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O verso 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Isso também pode ser encontrado no Salmo 45, versos 6 e 7. E no verso 10, ainda uma palavra que indica a continuação das palavras sobre acerca do Filho. Está escrito ainda, que é continuando o que é dito acerca do Filho. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. O verso 10 indica a coautoria, ou seja, a participação de Cristo na criação. Então, nós fechamos semana passada esse nosso estudo sobre a divindade de Cristo e que Ele é adorado no céu e que Ele é chamado no contexto pelo autor da Epístola de Hebreus de Deus, por isso Deus, o teu Deus. Nós fechamos com o Evangelho de João e nos próximos estudos nós vamos ver que Jesus aceitou adoração na terra, porque como Deus, Ele merece ser adorado. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Lá em João, primeira epístola, não João Evangelho, mas a primeira epístola de João, que fica um pouco antes de Apocalipse, nós fechamos semana passada e como eu estou repetindo hoje o estudo para reforçar um pouco, porque semana passada ficou muito baixo, nós vamos também fechar com a leitura de João. Mas antes de ler a primeira epístola, eu vou dar uma lidazinha no Evangelho também. Olha o que é que tem no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é criador, ele não é criatura. Ele assumiu uma função de filho. Por isso que diz no contexto de Hebreus, tendo-se, eu te serei por pai, tu me serás por filho. E diz no verso 7 do primeiro capítulo do Evangelho de João. Lá no verso 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Verso 14, só provando que o Verbo é Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E fechando com o 1 João 5 e 20, reforçando o estudo da semana passada, sobre a divindade de Jesus Cristo, mostrando que Jesus é Deus, vamos fechar com esse versículo. Que Deus nos abençoe a todos.
Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Embora sendo Deus, homem se fez, foi encontrado assim, um simples judeu, e se humilhou assim, condescendendo até a morte, morte de cruz, mesmo sendo Deus. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu ao Filho um nome que possui todo o poder. E um dia toda língua confessará Jesus Senhor, para a glória do Pai que o enviou. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo em que devia pegar-se, mas se esvaziou, assumindo a forma
estamos de volta. Um alô aqui para seu Elias, que está conosco aqui na rádio. E agora também Mileninha vai falar, dando um alô aqui para o pessoal da família dela, tá bom? Mamãe, um beijo. Pai, um beijo. Vovó, outro beijo. Eu amor e a única e a filha. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me ensina com certeza o caminho do céu. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Nela eu aprendo dia a dia a andar com Jesus. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse e João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. É isso aí, que coisa linda! Essa nova geração vai aprender a amar a Bíblia. Amém? Amém! Entenda. Encontrei seus recados. Manda lá. O verbo na vida. Ai, Deus. Tem medo e rosa. Digo profeta. Deus secado. Vá formando. Valemos. E hoje. Medo. Pedro. Ao todo mundo. Em 1 João, capítulo 4, verso 9 a 10. Israelita.
4. Vamos ler assim. A Bíblia conhecer, valioso isso é. Deus não homem sem falar, seu amor sem revelar. Se eu ler a Bíblia, mais em Cristo vou ganhar. Verdades da Bíblia você vai viver, e lindas canções você vai aprender. Do fruto da vida que vai começar, venha então desfrutar. Ana e Sara fazerem uma redação sobre as férias que tiveram no final do ano. Sara, ao invés da redação, resolveu fazer um desenho. Será que essa atitude agradaria a professora? Conheça a importante lição que essa história nos traz. Esqueçam da redação que eu pedi para vocês fazerem. Tarefa de casa de hoje, tá bom? Casa? Muito bem. Dá para fazer um desenho? Para fazer uma redação sobre as férias, mas vai ser melhor desenhar. Senhora acha? Ela vai gostar, hein? Até gostar. Ficará muito mais contente depois de terminar o desenho, você fizer a redação que ela pediu. E não basta? O que ela realmente pediu, você não fez. Tendo a sua intenção, da melhor maneira. Tento agradar as outras da maneira que acham melhor. A maneira é a melhor. Vou explicar. Para um exemplo da Bíblia, de alguém que quis agradar a Deus da sua própria maneira. Deixa eu citar a lei de Adão e Eva. Lembro? Tiveram 2 filhos, que chamavam-se Caim e Abel. Caim tornou-se um lavrador. Ele trabalhava na terra, arava, plantava e esperava com paciência os frutos crescerem para colhê-los. Abel também cresceu e foi pastor de ovelhas. Ele cuidava delas com todo carinho, levando-as para comer pastos verdes e beber águas bem limpas. Um dia, Caim trouxe do fruto da terra para oferecer ao Senhor. Abel também trouxe algumas ovelhas para ofertar. O Senhor, porém, gostou da oferta de Abel, pois era esse tipo de sacrifício que ele queria. Em Gênesis, no capítulo 4, versículos 4 e 5, diz: Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta o Senhor não se agradou. Deus não se agradou da oferta de Caim, porque Caim não fez do jeito que ele queria. Assim como Deus não se agradou da oferta de Caim, a professora pode não se agradar se eu fizer só o desenho. Sabe de uma coisa, filho? Acho melhor começar logo a fazer a redação. Assim a professora ficará mais satisfeita com a surpresa. Agora tá bom. Mas, tia Sônia, eu tenho uma dúvida. Como Deus pode aceitar o que fazemos para Ele? Deus só aceita o que fazemos se o fizermos de acordo com a sua palavra. Para isso, devemos ler mais a Bíblia com os nossos pais, com os nossos filhos, a fim de conhecermos mais a Deus e a sua vontade. Então, tia Sônia, que tal lermos mais a Bíblia juntas? Assim a senhora me explica algumas coisas que eu não entendo. É claro, e vamos começar a partir de hoje. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser
pessoal. Até próximo sábado. Tchau. Eu já não sei que eu sou. Até sábado. Se Deus quiser. Eis que vem o Salvador, Emanuel, vem nascer dentro de mim o amor de Deus Jesus, vem nascer Jesus, vem nascer Jesus, vem nascer Jesus, vem o amor de Deus nascer em mim. Eis que vem o Salvador, Emanuel, vem nascer dentro de mim o amor